Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Melfiera, que é a filha de um conde, que ela é rejeitada pela maioria da nobreza por conta da sua peculiar paixão pela culinária baseada em monstros. Certo dia, ela, enquanto se dirigia para participar de um banquete, para poder encontrar um noivo, Melfiera é atacada por um monstro e salvo por Aristida, um nobre conhecido como Duque Louco por Sangue, aquele cara que é louco por sangue, porque ele mata todos os demônios sem piedade, sem dó nem piedade. Então ele faz isso, mas ele tinha se apaixonado por ela, tinha mandado uma carta pedindo ela noivado e vai até o território dos pais dela, E estou falando de Passe a Carne do Monstro, senhora. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Você é outro descendente. Bom, galera, nesse episódio nós vemos que, a Melfiera, ela estava conversando, Vemos que a Melfiera, ela estava falando com Aristide, porque ele tinha pedido a opinião dela sobre o que ela acha dele, O que ela acha dele. E por conta disso, ela tinha pedido essa opinião dele, a opinião dele referente a isso, Calma aí que eu vou procurar um filme aqui para mim assistir. E aí ela conta que tinha, e como ele tinha se apaixonado por ela, e alguém estava ouvindo a conversa, porque tinha um dos guardas do pai dela que estava atento sobre o Aristide. Ela estava sempre vigiando ali os passos para saber tudo que estava acontecendo, se era realmente a pessoa que ele queria a própria Melfiera e tudo mais. E o mesmo acaba perguntando para ela o próprio Aristide acaba perguntando para ela o que ela acha dele como seu noivo, porque ele quer saber o que ela acha dele como seu noivo. E ela para pensar, fica pensando o tempo todo, até que ela vem com uma certa situação. Ela pede desculpas por estar respondendo a pergunta dele com outra pergunta. E aí ela simplesmente pergunta: você deve ter muitas pretendentes, por que você me escolheu? Porque ele era um conde, era um título mais elevado que o título de barão que ela tinha, Na verdade ele é um barão, e era um título mais elevado que conde, Então praticamente ele devia ter muitas pretendentes, só que não era o caso. Por quê? Porque ele tinha essa fama de, louco por sangue e tudo mais, e eu acho que muita gente não gostava de se aproximar dele, mas ele com certeza tinha muitas pretendentes, E aí ele fala, que ao ouvir o seu ânimo, fala que lá no território dele, que é o território do barão que adotou ele, porque ele era filho do rei, ele naquele lugar tinha uma floresta que é conhecida como Armazém de Monstros, A própria Melfiera considera isso, E ali eles tinham que matar mas muitos monstros, para que não houvesse meio que uma loucura entre os monstros, porque ali poderia gerar uma certa quantidade de mana e isso poderia enlouquecer os monstros, e aí eles tinham que sempre matar. E aí quando viu ela falar da culinária baseada em monstros, viu o seu ânimo por falar da carne de monstros e tudo mais, ele acabou se interessando por isso e se interessando por ela. E ela não teve medo dos seus olhos, que ele tinha uma habilidade nos olhos que deixavam ele bem amarelo claro, que ele usava para caçar. E no território dele, como eu tinha falado, existia uma certa floresta que tinham muitos monstros, E não importa o quanto eles matassem, os monstros sempre apareciam. Mas ele acabou ficando muito animado por conta da culinária de monstros que ela falava. E o cara que estava observando eles acaba aparecendo e chamando ele, pois o pai dela estava chamando ele para conversar, para eles assinarem ali a papelada do noivado e tudo mais. E ele acaba perguntando para Aristide o porquê que ele tinha escolhido a sua filha, pois ele tinha um status muito elevado
do que a pessoa que o pai dela queria que ela casasse, né? Ela queria que ele, né, que ela casasse com alguém um pouco com um status igual ao dele, que é conde, né? E vemos que ele explica como ele se apaixonou por ela, e o pai dela acaba revelando que ele que tinha criado aquele apelido que muita gente chama ela, que é de Vilã Voraz, para tentar manter ela protegida. Por quê? Porque ela mantinha a pesquisa da própria mãe, né? Ela mantinha a pesquisa da mãe viva. Por conta daquele culto da pureza e tudo mais, que julgava a pesquisa da mãe dela como uma coisa ruim, né? A Melfieira fazia que acabou com a fome naquele território. E ela fala que vai proteger ela, e ele fala que vai proteger ela com toda a sua vida e que a fará muito, muito feliz. Só que o pai dela, pede que ele guarde o segredo sobre esse apelido de Vilã Voraz. Só que ele também ameaça o pai dela, né? E a Melfieira estava admirada com aquele contrato de noivado, pois ele estava praticamente imbuído com magia. Vemos que dali em diante, né, ele tinha partido, voltado para o seu território, e ela começa a arrumar as suas coisas para ir para o território dele, para se mudar lá para aquele território, né? E começa a se preparar para ir para o território do Aristide. Ela pega tudo, toda a parte da pesquisa dela, todos os equipamentos que ela usa para fazer a pesquisa dela e tudo mais, pega todas as suas coisas do seu quarto e leva embora, né? Ela vai tentar cumprimentar a própria madrasta, só que a madrasta joga na cara dela que não gosta dela, que ela se parece muito com a mãe, né? E o próprio pai dela também conta sobre a mãe dela, fala como que a mãe dela tinha se mudado para lá, que ela gostava bastante da neve, até que ficou doente. E o Aristide acaba aparecendo ali, né? Ele mesmo acaba aparecendo para levá-lo. E acaba falando para aquele guarda que tinha vigiado eles, que ele tinha um espaço ali no território dele. Só que o cara fala que não iria para lá por conta de do que aconteceria. E ele simplesmente, né, fala pro pai da Melfieira que não poderia trazê-la na primavera, só conseguiria levá-la no outono, que seria perto da data de casamento deles. E ele taca fogo em tudo que tava ali, né? E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek, que eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando no canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.